Saúdo nossos queridos jovens com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus por esta oportunidade de estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor e também grata a Deus pela vida dos nossos superintendentes, nossos irmãos presbítero Márcio e sua esposa, nossa irmã Sandra. Sou grata a Deus também por poder, juntamente com o nosso irmão Kleberson, nesse segundo trimestre do ano de 2020, estudarmos, com vocês o tema Tempo de Conquistas, baseado na história do povo de Israel durante a sua peregrinação e conquista, da terra de Canaã. Nosso pastor comentarista é o nosso irmão Reinaldo Odilo. E nós vemos na lição que o propósito de Deus era estabelecer o povo hebreu como nação, Israel como um país, através de Josué como líder, sucessor de Moisés. Uma vez que durante a peregrinação do povo no deserto, Deus já havia se feito conhecido diante do seu povo através dos seus milagres, dos seus prodígios e das suas maravilhas. E também revelado a sua verdade e a sua justiça através dos seus mandamentos, dos seus estatutos, baseados em 2 princípios espirituais, que o seu povo o seguisse e o servisse através da fé e da obediência. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, o verso 1, sobre a natureza da fé. Confira comigo esta leitura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vemos também a obediência sendo uma submissão ao seu comando, a exemplo do relacionamento entre Deus e o patriarca Abraão, quando lá no livro de Gênesis, capítulo número 17 e o verso 1, Deus chama Abraão para uma aliança, para um propósito, estabelecer esta nação. O Senhor já falava para ele de uma terra, o Senhor já falava para ele que seriam a quantidade desse povo ao qual o Senhor iria trazer para a possessão dessa terra, seria como as estrelas do céu. Até pediu para que Abraão tentasse contar as estrelas do céu. Era o tamanho, a imensidão do povo que Deus havia escolhido para o seu propósito, para a sua herança. Então ali o Senhor diz para Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Porque Deus queria que o seu povo o seguisse por fé e não por vista. Uma fé que geraria confiança, submissão aos seus desígnios. Na lição que nós estudaremos hoje, nos traz o título de O Chamado de um Líder. Nós temos como texto de referência, registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 34, do verso 1 ao 9. Confira comigo esta leitura. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num,
foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Essa leitura, ela vai mostrar em uma visão panorâmica o território a ser conquistado a Moisés. E também a unção de Deus recebida por Josué através da imposição de mãos de Moisés, onde Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Está retratando também a morte de Moisés e, por fim, trazendo o reconhecimento dos filhos de Israel mediante a autoridade de Deus na vida de Josué, agora como seu novo líder. Vemos no tópico de número 2 da nossa lição, e eu quero destacar aqui algumas características e virtudes, tanto na personalidade como também no caráter de Josué, a respeito de Deus ter o escolhido como líder. Nós vemos uma das suas qualidades, que Josué, ele era um homem de fé, porque Josué cria tanto no seu chamado, como também na missão que Deus havia confiado a ele, e também nas promessas de Deus para o povo de Israel. Josué, registrado lá em Hebreus capítulo 11, 6, ele sabia que sem fé é impossível agradar a Deus. Outras duas características de Josué era que ele era um homem determinado e corajoso. Essas qualidades eram essenciais para o combate que ele haveria de enfrentar, suportar as lutas, os desafios que viriam durante o processo da conquista. Por isso o Senhor, lá em Josué capítulo 1 e o verso 9, anima-o dizendo: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se espante, porque o Senhor seu Deus estará contigo por onde você andar. Então nós vemos aqui que o Senhor estava confirmando a sua presença, a sua fidelidade, o seu respaldo sobre a caminhada, a trajetória desse líder escolhido por ele, juntamente com o seu povo, até o momento da conquista. Porque nós vemos aqui uma lição muito importante, caro aluno, que Deus, ele nunca vai exigir de você aquilo que você já não tem, ou aquilo que ele já te deu para fazer a vontade dele, para cumprir o propósito dele, a chamada dele na sua vida. Amém? Glória a Deus. Ainda eu quero destacar outra verdade bíblica para os nossos corações. Eu quero dizer que essa convicção do chamado, de Josué que ele teve na sua vida, é também importante nas nossas vidas nós termos essa convicção. Para que nós possamos realizar a obra do Senhor, é necessária, por quê? Para nos prevenir de eventuais crises existenciais. Porque essas crises são armas poderosas na mão do inimigo, para nos frustrar, diante dos momentos de dificuldade, de fragilidade humana, de desafios, momentos onde a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa perseverança diante de Deus, diante do seu chamado, diante da sua obra, ela vai ser trazida à prova. Então é nesse momento que nós temos que ter a convicção daquele que nos chamou, porque aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir os seus propósitos e também nos ajudar nos momentos de dificuldade. Glória a Deus. E nós vemos também, a exemplo de Cristo, na tentação do deserto, o adversário, por 3 vezes, colocando à prova que Jesus era o Filho de Deus. Está registrado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Faça essa leitura comigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse:
Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Nós vemos Jesus aqui vencendo o adversário pelo poder da palavra. Porque algo que o inimigo queria gerar no coração de Jesus e também procura gerar no nosso coração é a dúvida. Por isso, vença o inimigo pelo poder da palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é a autoridade máxima sobre principados e potestades, né? Glórias a Deus. Vemos agora outra qualidade de Josué, a sua terceira e quarta qualidade como virtude, a humildade e a submissão. Quando nós falamos que ele era humilde e submisso, nós falamos que ele tinha essa humildade e essa submissão diante da autoridade espiritual que Moisés exercia na sua vida ministerial, como sendo seu líder, libertador do povo e também o seu mestre. E isso lhe deu condições, o capacitou para que ele fosse um sucessor, né, à altura de Moisés. Onde nós sabemos que o relacionamento de Moisés com Deus era face a face, né? Deus se revelava a Moisés de uma forma especial e gloriosa, como poucos homens tiveram esse privilégio. Acompanhe comigo essas duas referências bíblicas, ó. Provérbios, capítulo número 15 e o verso 33, e Provérbios, capítulo número 18 e o verso 12. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 15, 33. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, 12. Essa palavra vai nos dizer a respeito da soberba, do orgulho, da vaidade própria, que tudo isso leva o homem à sua ruína. E nós devemos lembrar que esses sentimentos foram o que surgiram no coração de Lúcifer quando ele foi expulso do céu, né? Ao qual ele cobiçou a glória de Deus, ele cobiçou a majestade de Deus, né? E tanto ele cobiçou como ele desejou, né? Como ele também se rebelou contra Deus e ainda conseguiu convencer a terça parte dos anjos, né? Então nós vemos a destruição que o orgulho, a vaidade, a soberba, né? Ela gera na vida da pessoa, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que a soberba, ela precede a ruína, mas que diante da honra vai a humildade, porque aqueles que a si mesmo se humilha, o Senhor os exalta, o Senhor honra, porque nisso o nome do Senhor é glorificado. Nós tiramos também lições valiosas em relação a isso, porque um ministério bem-sucedido diante de Deus e diante dos homens é baseado na humildade. E essa humildade, ela está relacionada a tudo o que nós somos, a tudo que nós temos,
nós devemos que atribuir em gratidão a Deus o sucesso das nossas conquistas, né? Seja ela na área familiar, pessoal, profissional, financeira, espiritual, nós temos que reconhecer a nossa total dependência de Deus. Quando falamos de submissão, falamos que submissão é o reconhecimento de uma autoridade espiritual que Deus coloca sobre as nossas vidas. Ao contrário de resistir essa autoridade, ignorar, negligenciar ou desprezar. Amém? Glórias a Deus. Isso são princípios bíblicos para uma vida ministerial bem-sucedida. Nós vemos no tópico de número 3 da nossa lição, registrado em Josué, capítulo 1, versos 7 e 8, as ordenanças e conselhos de Deus a Josué. Confira a leitura comigo no verso de número 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 7. Onde o Senhor diz para ele se esforçar e ter bom ânimo. Nós vemos que o Senhor queria que Josué empenhasse força, com vigor, que desse o seu máximo, que desse o seu melhor. Quando fala de ter bom ânimo, fala também de manifestar boa vontade, desejo em cumprir a sua missão. E também em conformidade com a palavra de Deus, através dos seus princípios, seus estatutos, dos mandamentos ensinados por Moisés, para que ele, Josué, agisse e se comportasse com sabedoria, para que ele soubesse entrar e sair diante do povo de Deus, para que ele não se desviasse dos propósitos do Senhor para a sua vida, não se embaraçando, não se distraindo com nada, para que isso não prejudicasse o exercício da sua função. Nós vemos registrado lá, na carta aos Hebreus, capítulo 12, o verso 1, acompanhe essa leitura comigo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Essa leitura vai nos falar para nós deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixar é renunciar, é abandonar. Então, é um conselho da parte do Senhor para que Josué fosse bem-sucedido na sua missão. Lemos agora Josué, capítulo de número 1, agora o verso 8. Acompanhe aí comigo esta lição, essa leitura. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué, capítulo 1, versículo 8. O Senhor agora, ele pede para Josué meditar na sua palavra. Olha, veja que meditar não é somente conhecer ou ouvir a palavra do Senhor. Olha, meditar é além disso. Meditar é pensar na palavra, é aplicar a palavra no seu coração e no seu dia a dia. Para que as verdades espirituais contidas na palavra do Senhor estejam no coração. A Bíblia vai dizer que do coração do homem procede as saídas para a vida, E estando o coração cheio, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio, Uma vez que a palavra do Senhor, ela edifica, a palavra do Senhor, ela anima, a palavra do Senhor, ela consola, ela conforta, A palavra do Senhor, ela é poderosa. Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor, ele termina lhe fazendo promessas
gloriosas, promessas valiosas, conforme nós observamos em Josué capítulo 1 e o verso 3, né? Onde o Senhor, ele disse para Josué que ele teria prosperidade no seu caminho, que todo o lugar que ele pisasse a planta do seu pé, o Senhor lhe daria por possessão. E também em Josué 1:5, o Senhor fala que daria a vitória sobre os seus inimigos, que Josué e o povo de Israel derrotariam os inimigos das demais nações, das demais localidades ali, que durante a conquista da terra haveria pelejas, haveria guerras, mas que o Senhor daria para eles vitória sobre esses exércitos inimigos que se levantassem, mencionando que ninguém se susteria diante dele. Já para nós finalizarmos, o Senhor também lhe promete a sua presença, dizendo para ele que não o deixaria e nem o desampararia, e que ele teria um final seguro e feliz. E eu quero dizer para você, querido aluno, para que você, a exemplo dessa trajetória bíblica, que nós estamos falando do povo de Israel em relação à conquista da terra, juntamente com seu líder Josué, sucessor de Moisés, que Jesus, ele tipifica, Josué tipifica a pessoa de Jesus como nosso conquistador da nossa salvação e herança da possessão da Canaã celestial. Por mais que a jornada seja árdua e espinhosa, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, desamparados, mas que enviaria o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito Ajudador, o Espírito Intercessor, o Espírito Fortalecedor, que estaria conosco, nos conduzindo, ministrando a sua vontade, renovando as nossas forças, alegrando o nosso coração, que seria o nosso amigo fiel, nosso companheiro, e que nos prepararia para aquele grande encontro, para aquela grande conquista que nos está reservada, preparada para aquele grande dia, o dia do Senhor. Amém? E eu quero terminar com este hino dizendo assim: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia! Esse louvor vai nos dizer que no céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, Onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem clamor, nada que nos contamine, nada que nos separe de Deus. O Senhor está nos preparando, aliás, já tem nos preparado lugar numa cidade, onde a Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristal, os muros são de jaspe. Lá nós governaremos esta cidade junto com Jesus, Ele será o nosso governante e nós governaremos com Ele. Então, querido aluno, creia que essa jornada, por mais difícil que esteja sendo, renuncie àquilo que não agrada a Deus. Se coloque na posição, a exemplo de Josué. Seja corajoso, se esforce, se dedique na obra do Senhor, com responsabilidade, com compromisso. É esse o caráter que o Senhor quer ver em nós, Seja humilde, submissa às autoridades que o Senhor tem colocado sobre a sua vida, Até mesmo para te capacitar, para te ensinar, com certas experiências,
aquilo que Deus tem através da sua vida, porque lá na frente você vai ver que foi necessário passar por certas dificuldades, pelas provas, pelos desafios, porque isso vai forjando em você um caráter aprovado diante de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, em nome de Jesus.